A graça e a paz de Cristo seja com todos. Vamos para o nosso devocional diário de hoje. Nós vamos meditar hoje na palavra do Senhor no livro de 2 Reis. 2 Reis capítulo 7, do versículo 3 ao versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus, para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. A Bíblia nos mostra, nesse texto, a vida de 4 homens que estavam completamente desesperançosos. Aqueles 4 homens eram 4 leprosos e eles não viviam dentro da cidade. Israel havia sido cercada por um exército inimigo. E como Israel havia sido cercada, não era possível que entrasse provisão naquela terra. O povo estava dentro da terra, Israel havia sido sitiada, não entrava comida, não entrava água, não entrava provisão. O tempo foi passando e as pessoas começaram a sentir fome e sede. E a Bíblia diz que esses 4 leprosos que estavam fora da cidade, porque naquele tempo os leprosos não podiam conviver junto com o povo, para que assim evitasse que eles contaminassem outras pessoas. Então eles estão fora da cidade e eles começam a conversar entre si e eles dizem: olha, se nós entrarmos na cidade, se por algum motivo nos deixarem entrar na cidade, nós ficaremos lá e nós morreremos de fome. Se nós ficarmos aqui, nós também vamos morrer de fome. Se nós formos ao exército, ao acampamento dos inimigos, provavelmente eles vão nos matar. Mas olha, quem sabe eles nos deixem viver. Quando nós olhamos para trás, nós vemos morte. Quando nós olhamos para onde nós estamos, nós vemos morte. Quando nós olhamos para frente, quando nós olhamos para onde existe alimento, onde existe provisão, nós vemos que é um caminho muito arriscado, porque provavelmente eles vão nos matar. Mas olha, quem sabe, talvez os inimigos nos deixem viver. E eles conversam entre si, e eles tomam uma decisão, e eles vão até o acampamento dos inimigos. E a Bíblia diz que quando eles estão caminhando em direção ao acampamento dos inimigos, Deus faz com que os inimigos ouçam o som de um grande exército. E os inimigos fogem e deixam tudo para trás. Eles deixam toda aquela provisão para trás, os alimentos, os animais, a água, as carruagens, eles deixam tudo para trás. E a Bíblia diz que aqueles homens, eles chegam até aquele lugar e eles veem que o arraial, o acampamento dos inimigos está completamente vazio. E então eles desfrutam daquela provisão. 4 homens que não tinham praticamente qualquer esperança de sobreviver. Talvez você está ouvindo essa palavra nesse dia e quando você olha para trás, você vê morte. Quando você olha para a circunstância atual, você vê morte. Quando você olha para frente, você não vê expectativa, não vê saída. Talvez quando você ouve essa palavra nesse dia, você já tentou de tudo. Você já tentou todos os caminhos, você já procurou ajuda em vários lugares. Você já visitou tantos templos, tantas religiões e você continua seco, se sentindo infeliz, você não consegue ter paz. Talvez você se identifique com aqueles 4 homens, com aqueles 4 leprosos. Olha, e se você já tentou de tudo, se você já olhou para frente, para trás,
para a situação atual e você não viu esperança, eu quero te convidar nesse dia a olhar para cima, a olhar para Jesus Cristo, autor e consumador das nossas vidas. Aqueles 4 homens, eles não tinham nada a perder, e talvez você olhe e fale assim, olha, eu não tenho mais nada a perder, eu já tentei de tudo e eu não consigo me livrar disso, não consigo me livrar do fardo, não consigo me livrar da culpa, não consigo me livrar dessa circunstância, não consigo me livrar dessa enfermidade, dessa infelicidade, disso que me atormenta, e eu quero te convidar a olhar nesse dia para Jesus Cristo. Sabe, dobre os seus joelhos e fala, olha Jesus, eu acabei de ouvir uma palavra que fala de 4 homens que não tinham qualquer esperança, mas eles caminharam em direção à provisão, eles caminharam em direção ao alimento. O alimento é Jesus Cristo, a provisão é Jesus Cristo. E olha, eles receberam vida, então fala para Cristo, olha Cristo, nesse dia eu quero caminhar em direção ao Senhor. Eu quero que o Senhor me dê fé, eu quero que o Senhor me ensine a caminhar em direção ao Senhor. Eu já tentei de tudo, eu estou me vendo completamente sem esperança. Eu me identifico com aqueles 4 homens sem esperança, mas o Senhor é a minha esperança. Declare isso para Jesus Cristo nesse dia. Olha, aqueles homens, eles caminham em direção à provisão. Eles caminharam em direção ao lugar onde eles sabiam que havia abundância, havia alimento. Jesus é o pão da vida. Ele é o verdadeiro alimento. Ele é a água da vida. Ele sacia a nossa sede, Ele mata a nossa sede. Quando nós bebemos da fonte que flui de Jesus Cristo, quando nós bebemos da água que Ele nos dá, nós não sentimos mais sede. Nós nos sentimos saciados, realizados nele. Quando nós nos alimentamos de Cristo, Ele é o pão da vida, nós nos sentimos satisfeitos e não temos mais a necessidade, a precisão de buscar alimento em outros lugares, de buscar um alimento corrompido, um alimento que faz mal para o nosso corpo, para a nossa alma. Quando nós nos alimentamos dele, quando nós bebemos dele, nós nos sentimos completamente saciados. Quando nós caminhamos um pouco mais na palavra de Deus, quando nós chegamos no versículo 9, nós vemos que aqueles homens, depois de chegar até o arraial, depois de chegar ali, depois de encontrar toda aquela provisão, eles olham uns para os outros e eles falam assim, olha, nós encontramos essa provisão e nós não podemos ficar aqui com isso tudo só para nós precisamos ir lá e avisar para o reino, avisar para o rei que nós encontramos comida. Sabe, quando alguém encontra o verdadeiro alimento, quando alguém encontra a provisão, quando alguém encontra a salvação, assim como aqueles homens encontraram, sabe o que essa pessoa faz? Ela corre e avisa. Jesus quer que você o encontre, não apenas para que você viva uma vida plena, uma vida de paz, uma vida de satisfação, não. Mas quando você o encontra, você olha e diz, olha, eu não posso ficar com isso só para mim, eu preciso voltar lá e avisar para toda a cidade, eu preciso voltar e avisar para minha família, eu preciso voltar e avisar para os meus amigos, eu preciso voltar e avisar para os meus colegas de trabalho, da faculdade, da escola. Sabe, quando você encontra a provisão verdadeira, que é Jesus, você olha e diz, eu não posso ficar com isso só para mim, eu preciso voltar e eu preciso contar que eu encontrei o alimento, eu encontrei o pão da vida, eu encontrei a água da vida, eu encontrei o meu maior amor, Jesus Cristo, e você volta correndo. Você não fica com isso só para você, e você avisa para as outras pessoas. O propósito pelo qual Deus, nesse dia, quer colocar um marco na sua vida. Deus, Ele quer estabelecer um marco na sua vida nesse dia. Ele quer que esse dia se torne um marco, um divisor de águas na sua vida. Ele quer te trazer provisão plena. Ele quer te saciar. Ele quer habitar dentro de você. E o propósito pelo qual Deus quer fazer isso é para que você volte correndo e avise aos demais que você encontrou o verdadeiro alimento. Eu te convido a dobrar os seus joelhos nesse dia. Eu te convido a orar. Vá em oração diante de Deus. Ele é um Deus bondoso, Ele é um Deus perdoador, Ele é um Deus misericordioso. E fala, Senhor, eu me identifico com aqueles 4 homens. Eu hoje estou completamente sem esperança, mas eu acabei de ouvir uma palavra que diz que o Senhor é a verdadeira esperança.
dobre os seus joelhos. Se você já tentou de tudo, se você já foi a vários lugares, se você visitou várias religiões, se você foi a vários templos religiosos, eu te convido, olha, você não tem nada a perder, como aqueles 4 homens. Eu te convido a ir em direção à provisão. Eu te convido a ir em direção ao lugar onde há alimento em abundância. Eu te convido a ir a Jesus Cristo nesse dia, a depositar nele a sua fé, a entregar a sua vida nas mãos dele. Se você foi abençoado com esse vídeo, com essa palavra, envie para alguém, abençoe também uma pessoa, encaminhe para alguém que você sabe que precisa ouvir essa palavra. Que Deus te abençoe nesse dia, que Deus te dê uma ótima semana, em nome de Jesus.